Gabriel, o rato comeu veneno e não morreu. O que eu faço agora? Misericórdia, meu Deus, esse bicho não vai morrer. Vem comigo para mais um vídeo que eu vou explicar para você por que às vezes o rato come o veneno e não morre. Bom, gente, então já aproveita e deixa o seu like, já se inscreve no meu canal se você parou aqui. Eu, Gabriel Ambiental, sou controlador de pragas profissional, empresário do segmento e vou trazer para você um conhecimento agora sobre o controle de roedores. Por que o rato come o veneno e não morre? Mas não é que ele não vai morrer, ele vai, porém às vezes pode demorar um pouquinho. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, não é que o raticida é ruim, existe um efeito desejável prolongado. Por quê? Porque o rato normalmente vive em colônia, grandes famílias, e todos os ratos precisam comer aquela isca, né, aquele raticida, o veneno, para poder morrer. Se você eliminar um rato só e os outros perceberem que aquilo é veneno, os outros não vão comer. Isso acontece muito. Então, um dos erros de controladores de pragas é não avaliar o grau de infestação para entender quantos ratos tem ali. Ele põe uma quantidade pequena de raticida. Os primeiros ratos se alimentam, ou talvez o primeiro, o mais velho. Depois disso, ele morre. Os outros ratos não vão ter alimento suficiente para eles também comerem. Logo, eles vão associar que o mais velho, então, que comeu aquele alimento primeiro, morreu por causa do veneno. Ou então, o que acontece? Você coloca uma quantidade de veneno, por exemplo, imaginando que se trata de 4 ou 5 ratos, mas são 10. Os 4 ou 5 primeiros ratos, então, vão se alimentar, vão comer aquele veneno e vão morrer. Logo, as fêmeas vão entrar no cio e vão reproduzir mais ratos para substituir aqueles que morreram. Você pega todas as fêmeas que vão restar, vão entrar no cio e você vai, ao invés de controlar a situação, de melhorar, você vai piorar a situação de roedores aí. Então, o que você precisa pensar? O rato, ele tem que comer e viver por alguns dias para que todos os ratos confiem naquele raticida que você colocou ali, para todos eles então comerem e todos eles morrerem. E se você não matar todos, você piora o problema. Então veja só, esse efeito é desejável e alguns raticidas, eles indicam no próprio rótulo do produto uma morte de 3 a 7 dias. Mas eu já vi raticida que promete uma morte em 2 dias, eu já vi raticida que promete uma morte em até 14 dias. Então, dependendo do produto que você vai utilizar, ele vai ter um período de morte diferente. É claro que muitos fatores vão interferir nesse prazo. Por exemplo, o tamanho do rato, a quantidade de raticida que ele comeu, a qualidade da fórmula do raticida que ele comeu e também condições gerais do ambiente ali, disponibilidade de água, de outros tipos de alimentos, enfim. Veja só como muita coisa vai interferir. Então não adianta eu falar para você que o rato vai morrer em 2 dias ou o rato vai morrer em 10 dias, porque não tem como saber. O que dá para saber é o seguinte, se for de uma boa formulação, por exemplo, como os raticidas da Kimiway, da linha Ratoway, você pode ter certeza que são muito homogêneos. Qualquer parte do raticida que o rato comer, ele vai ingerir a dose única necessária já para o rato morrer, principalmente se o ingrediente ativo for o brodifacoum. Se for o pó de contato do Ratoway, tem o cumatetralil, que é outro ingrediente ativo muito utilizado nos raticidas, né? Eu vou até conferir aqui, ó, cumatetralil, tá? Do Ratoway em pó, por exemplo, tá? Não é dose única, ele precisa ingerir uma certa quantidade de pó para morrer, mas é uma quantidade pequena. Se sujou ali, se lambeu para se limpar, ele já vai ser eliminado. Mata mais rápido, tá? Mas depende também de quanto ele vai se alimentar do pó. Eu já vi ratos morrerem em questão de 24, 48 horas com pó de contato tranquilamente, até ratazanas de tamanho de porte grande. Agora, os outros raticidas, por exemplo, o Ratoway semente de girassol, dá uma olhada. Esse daqui eu já vi o rato levar 6, 7 dias para morrer. Então a pessoa começa a ver semente descascada, vê que o rato está se alimentando e não está morrendo. Mas isso é o efeito desejável do produto. Não existe mais aquele produto raticida que as pessoas colocavam para o rato, ele comia e morria na hora. Por quê? Porque é perigoso. Pode matar um animal que não é alvo. E se acontece um acidente, por exemplo, com um cachorro, um gato, um ser humano, como que você faz para buscar o tratamento? No caso de um raticida profissional, ele tem esse efeito prolongado, porque vai ter um efeito benéfico no controle de roedores, mas também em caso de acidente,
dá tempo de correr atrás do prejuízo e a grande maioria deles são tratados com vitamina K1 injetável. Você encontra em uma grande quantidade aí de laboratórios ou postos de saúde, hospitais, é fácil de fazer o tratamento e dá tempo de correr atrás do prejuízo. Se fosse um produto de efeito mais rápido, talvez o acidente poderia levar a uma situação de morte, o que não é desejável quando a gente está lidando com o meio ambiente, com o controle de animais. Sim, e acontece o seguinte, quando o rato come um raticida profissional, por exemplo, à base de Brodifacoum, o Brodifacoum vai causar nesse rato uma hemorragia que acontece tanto de forma interna como externa. Esse rato começa a perder líquidos pela urina, pelo sangue, ele começa a ter permeabilidade dos seus vasos e aí ele vai ao longo dos dias perdendo todos os seus líquidos ali, vai acabar morrendo por uma falência de órgãos, enfim. Ele pode morrer por outras causas também. E isso é um mito, tá? O pessoal fala assim, o rato come o raticida e seca e morre. Pode ser que ele seque, mas isso depende muito das condições do ambiente. Se ele estiver num ambiente seco, quente demais, no forro de um telhado, quando a pessoa encontrar esse rato, ele já vai estar seco. Tudo bem, ele vem tendo hemorragia ao longo do tempo, perdendo líquidos, mas não é uma garantia de que ele vai secar. Ah, Gabriel, e o cheiro de rato morto? O que acontece, né? Se eu matar um rato com veneno, vai ter cheiro de rato morto? E uma outra coisa que o pessoal comenta, pergunta bastante, né? Gabriel, o rato vai comer o veneno, vai morrer, vai cheirar, vai feder? Gente, você está eliminando um ser vivo. Aquela carne morta vai entrar em putrefação, em decomposição, e aí a decomposição ela exala assim cheiros. O que acontece é que se o rato morre somente do efeito do raticida, pela causa ali da hemorragia, que chegou numa fase grave, ele vai ter menos líquidos corporais. Na hora da morte, ele pode ter ali um efeito que algumas pessoas chamam até de mumificação, que o rato ele não vai ter tantos líquidos, gerando tanta matéria orgânica para se decompor. Acontece que muitas vezes a pessoa tem sorte, o rato morre e ele exala o cheiro, às vezes o cheiro está no telhado, vai para cima, não vem para baixo. O rato morre no encanamento, o cheiro vai para frente, não vai para trás, porque a corrente daquela tubulação está para frente. Pode acontecer isso, a pessoa acha que o rato não fedeu, não é isso, não é que não teve cheiro de carniça, de putrefação, é que o cheiro não veio até você, não chegou até você. Tá? Ou o cheiro pode ficar muito, muito ameno, um cheiro fica bem mais leve do que se fosse um cheiro de um rato morto, por exemplo, por uma pancada ou por outro tipo de morte, ele ficou ali no tempo. Com aquele volume de água que ele tinha no corpo, isso vai gerar uma putrefação muito mais mal cheirosa do que, por exemplo, com os efeitos naturais dos raticidas. Então não há promessa de que não vai ter cheiro, isso é uma promessa que não existe, e não dá para prometer que o rato vai secar, porque também não é uma promessa garantida. O rato pode morrer ali logo, recente, depois de se alimentar do raticida, poucos dias depois, e a hemorragia não estar nem tão grave assim. Ele vai continuar com líquidos corporais e não vai secar. Ele vai secar ao longo do tempo, porque qualquer animal que está... Hoje em dia, né, no Brasil tem várias regiões fazendo aí 36, 40 graus. Claro que um animal morto, ali ele vai secar de uma forma até que rápida, e nem sempre isso é culpa do raticida. Tá bom? Gente, é isso aí, um abraço, fiquem com Deus, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se o rato comeu o veneno e não morreu, não preocupe-se, porque ele ainda vai morrer, beleza? Gabriel Ambiental mandou um recado para você, obrigado por você ter assistido esse vídeo e até a próxima.